Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos. A revistinha tem por tema central Tempo, Bens e Talentos. Nós estamos já na lição de número 7. As 6 aulas anteriores você encontra no canal Eu na EBD. Todas as lições estão ali agrupadas em playlists para facilitar assim a sua localização. Você que é professor, professora, superintendente da escola bíblica, quero deixar um recado aqui importante para você. Os slides que eu vou ministrar essa aula, você pode estar fazendo uso na sua igreja. É assim que eu faço na minha igreja e que centenas de professores espalhados pelo Brasil inteiro, aí, Estados Unidos, Alemanha, assim que eles fazem. Eles baixam esses slides e levam para a sua sala de aula. Você pode usar no Data Show ou numa TV de LED. Eu prefiro usar na TV. Só precisa conectar aí o notebook. Abaixo do vídeo, aí na timeline do vídeo, tem um link. Ele está pronto para download. Você só clica nele e vai para a página download. Lá você faz o download. É gratuito, você não paga nada por isso. E se você não é inscrito no canal, se você está tendo contato comigo pela primeira vez, peço que você faça uma visita no canal, ver os conteúdos que lá tem. Se de uma forma aí este canal puder aí somar alguma coisa aí na sua vida, se tiver algum conteúdo que for relevante ou que seja uma coisa. Você, toda semana eu posto aqui vídeo aí no canal, tem vídeo novo concernente às lições da escola bíblica. E você que já é inscrito ou inscrita do canal, muito obrigado, aquele abraço, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue orando por mim, pela minha família, tá certo? E hoje nós vamos para a lição de número 7. Quero avisar que esses slides não estão sendo mais enviados via e-mail, devido ao número muito grande de professores que têm feito uso, de igrejas que têm feito uso desses slides. Eu não estava conseguindo aí atender todo mundo, mesmo tendo uma lista de e-mail lá, um grupo de lista de e-mail, mas não estava dando certo. Alguns irmãos ficavam sem e aí não deu certo. Então fica melhor você mesmo baixar o slide aí e fazer o uso dele. Para isso você não pode deixar de dar um joinha, aquele like, aquele gostei. Por quê? Se você não tiver tempo para assistir o vídeo inteiro, você que já acompanha, mas você pelo menos dá um ok, dá um joinha lá, que é para o YouTube te avisar assim que eu postar novos vídeos. Então, de repente você não consegue assistir tudo o vídeo, está ocupado, mas antes disso aí, não esquece de dar um joinha, dar um ok. E se o canal tem sido bênção na sua vida durante esses 3 anos aí, eu peço que você compartilhe aí com as suas redes sociais, seus amigos, para que também venha a ser bênção na vida de outras pessoas. Meus sinceros agradecimentos a todos os irmãos que têm feito uso. É um trabalho feito com seriedade, com carinho, com amor. É simples, mas é de suma importância. Nós trabalhamos nos pontos mais objetivos, né, os pontos mais relevantes da revistinha. E claro, você pode usar aí da sua forma, você pode fazer suas alterações. Sem perca de tempo, a lição de número 7 fala sobre a mordomia dos a mordomia dos dízimos e das ofertas. Mordomia nada mais do que a administração. O texto áureo se encontra em Malaquias 3,10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou a tesouraria, né? Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança.
E a verdade prática diz que a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então nós vamos trabalhar aí essa lição falando sobre a administração dos dízimos e das ofertas. Primeiro quero salientar, dizer que os dízimos ele pertence ao Senhor, não é verdade? E nós devemos ter essa consciência. Tudo vem de Deus e deve tornar para Ele, deve ser devolvido a Ele. Então, o dízimo, para que serve o dízimo? O dízimo ele serve para assistência da igreja, assistência da igreja local. Jesus mesmo, ele entrega o dízimo. Então, achar que Jesus não entregava o dízimo, isso aí eu não concordo, porque Jesus, com certeza, ele fazia entrega do dízimo sim. Quantas vezes nós vimos ele aí, devolvendo ali, ele disse que dá a César o que é de César. Tentaram pegar, a Bíblia não fala que ele devolveu o dízimo, exatamente nessa expressão, mas com certeza sim. Você acha que Jesus não dizimava, não ofertava? Porque senão o pessoal tinha pego nisso aí também. E se ninguém questionava nada, que com certeza ele também cumpria aí a vontade de Deus. Então o dízimo ele serve para o sustento da obra de Deus, para o mantimento da obra de Deus, para o sustento dos obreiros, ou seja, tudo pertence a Deus, tudo veio dele. Então nós, como seus servos, devemos ser no mínimo grato ao Senhor. E a leitura bíblica em classe também ela está no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10 ao 12. Não irei fazer menção para nós ganharmos tempo aqui nesta aula. Então, a igreja local ela tem como recursos de subsistência, os dízimos e as ofertas. Então, esses são os recursos subsistentes que a igreja de Cristo tem. Então, cabe assim a nós como membro o funcionamento da instituição local. Então, nós que devemos aí manter aí a instituição funcionando com as nossas contribuições. Então, que de fato é muito saudável fazer isso. Isso é muito prazeroso e devemos agir assim. Então, não é saudável uma igreja ser financiada, por exemplo, pelo Estado ou por outros meios extra-bíblicos. Isso não é saudável. Então, a igreja local ela é a expressão visível da igreja de Cristo. Então, sua missão é o quê? É evangelizar, é manter a comunhão dos santos e servir uns aos outros. E os de fora, ou seja, também deve ser aí, de uma certa forma, ajudado pela igreja, né? A igreja tem essa obrigação de ajudar os necessitados, mas para isso precisa de recursos, precisa de dinheiro. Portanto, os dízimos e as ofertas, eles devem, né, ser administrados na perspectiva do serviço cristão. Então, assim, é um privilégio tanto para mim como para nós cristãos financiar o reino de Deus na terra. De uma certa forma, nós podemos manter a obra de Deus ou servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas também. Na introdução, a introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o dízimo e ofertas na obra de Deus, ou seja, nós iremos ver que os nossos dízimos e as nossas ofertas elas pertencem a Deus e elas devem ser entregues não por obrigação, mas por amor, por alegria e com carinho, né? Então, os dízimos, as ofertas, as contribuições devem ser entregues ao Senhor com alegria e com carinho. Por outro lado, cabe à liderança da igreja aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente, ou seja, cabe à tesouraria, à administração da igreja, a administração desses recursos, né, das ofertas, dos dízimos. Cabe aí à liderança ser transparente e fazer a coisa correta. Vamos evitar os exageros, porque tudo tem que ser feito com decência e ordem, não é assim que a Bíblia diz? Nós já estamos em aula e se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificação
para que assim que eu postar outros vídeos, você seja notificado pelo YouTube. E você que já está com a gente aqui nesse canal, aquele joinha, aquele like, aquele gostei, pode deixar o seu comentário aí, certo? Vamos avançar então. Tópico 1, fontes de recursos da igreja local. Quais são as fontes de recursos da igreja local? Bom, isso de cara, lógico, né, os dízimos e as ofertas. Então, dentro desse primeiro tópico, falando das fontes de recursos da igreja local, nós vamos falar de dízimos e as ofertas, né, que é a fonte principal. O cuidado com recursos externos, isso também nós iremos falar. E para fechar o tópico 1, nós vamos falar de outras fontes de recursos que nós não devemos abraçar, tá certo? Falando da fonte de recursos da igreja local, obviamente, dízimos e oferta. Isso é uma fonte, né? Isso é a fonte primária. Então, a igreja local ela tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Então, e qual é o fundamento disso? Bom, o fundamento para essa legitimidade está por toda a Bíblia. Está no Antigo Testamento, Levítico 27, 30, 33, Malaquias, também no Novo Testamento, Mateus 23, 23, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, na sua segunda carta aos Coríntios, e ao longo da história da igreja. Então, essa legitimidade aí, ela tem base na Bíblia e na história da própria igreja, né? Então, não se trata aí de uma prática que começou por imposição de uma única pessoa, ou até mesmo de um grupo, de uma denominação qualquer. Não, pelo contrário, a Bíblia mostra isso aí. Então, pela necessidade natural que é a obra do Senhor. Vamos avançar. Fechamos os recursos financeiros da igreja jamais deve ser proveniente de quê? Do governo, né? De órgãos públicos, do governo ou de organismos financeiros. Exemplo, né? Os nossos recursos não vêm da prefeitura, não vêm de instituição. Não é a prefeitura que banca. Então, nós vemos que a prefeitura, que o governo, eles bancam a instituição de caridade, coisas desse tipo. Mas a igreja não, a igreja de Cristo, ela tem o seu próprio mantenedor. Claro que é o Senhor, mas através dos fiéis que contribuem para o crescimento e para a existência desta obra, tá certo? Então é importante nós entendermos que nossa missão é divina, nossa missão é divina. Então Deus ele deu para nós o privilégio de ser participante da expansão do reino, e para isso nós somos os responsáveis legítimos para contribuir para o crescimento da obra, com os nossos dízimos, nossas ofertas. E subtópico 3, outras fontes de recursos. Além dos dízimos, das ofertas, de outros recursos externos, também nós vamos ver outras fontes de recursos. E essas fontes de recursos, seja a igreja local, se a igreja local ela tiver um centro de amparo às pessoas vulneráveis, ou seja, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. De repente a igreja ela tem uma casa de recuperação para drogados, alcoólicos, enfim. Então, não tem problema algum com isso aí do governo fazer aí, vamos dizer assim, uma parceria, né, ajudar. Mas claro que tudo isso tem que ser feito dentro da lei, dentro da norma, e com todo o cuidado para que a igreja não venha a ter prejuízo depois. Então a igreja jamais deve lançar mão como fonte de recursos para manter a obra, para manter as portas da igreja abertas, como bingo, rifas e outros jogos de azar para alimentar as suas receitas. Jamais a igreja deve aderir a esse sistema, né, de bingo, de rifa, jogos de azar e essas coisas aí. Pastor, mas não pode fazer uma fezinha, não sei o quê? Para a sua vida pessoal, o problema é seu. Agora, para trazer recursos para a igreja, aí não cabe.
A Bíblia diz que nós não devemos gastar nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Então, para nós e para a Igreja de Cristo, a mesma coisa. Fazer bingo, imagina um bingo para levantar dinheiro para pagar o aluguel. Não é legal isso aí. Isso é fonte ilícita. Isso não condiz com as Escrituras Sagradas. Então, essas fontes aí não está sendo bem vista aos olhos de Deus. Rifa, bingos, jogos de azar, essas coisas aí, não é legal a gente fazer isso para aumentar aí as receitas da igreja, não. Finalizamos o tópico 1, falando das fontes de recursos da igreja local. As fontes legítimas de recursos da igreja local só são duas, que é os dízimos e as ofertas. Tá? Essas aí são as fontes legais, certo? Então, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e é um privilégio para nós. Fechando o tópico 1, nós vamos para o tópico 2, que fala sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Existe base bíblica para isso e onde estão? Bom, é sabido por todos nós que uma das bases bíblicas para isso aí, ou relatos, né, para isso, é os dízimos no Antigo Testamento. Uma das bases bíblicas é o Antigo Testamento. Então, qual é a origem do dízimo? Bom, a origem do dízimo é anterior à lei. O que o legitima é o quê? É o sentimento de gratidão do fiel para seu Criador. Então, o dízimo, ele é antes da lei. Quando Deus deu a lei a Moisés, o dízimo já existia, mas de uma forma de gratidão. E ele sempre foi assim, sempre será. O dízimo tem que ser algo que você sinta prazer em fazer isso. Mas a origem desse dízimo, né? Quem foi, né, que originou o dízimo? Quem foi o primeiro? Bom, ele teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, a sinceridade do Abraão, quando ele voltou lá da batalha lá dos 5 reis, né, se assim não me falha a memória. Ele voltou vitorioso, então ele, dos despojos ali que ele conseguiu lá, ele deu para Melquisedeque o dízimo, tá certo? Então já teve origem aí na pessoa de Abraão. E lembrando, ali não existia lei, Abraão fazia isso porque ele queria, né? Ele fez isso de livre e espontânea vontade, com gratidão. E também o dízimo, nós temos que entender que ele é do Senhor. Levítico 27:30. Então, se é do Senhor, nós temos que devolver para ele. Então, quando entregamos o dízimo, nós não estamos restituindo nada a Deus, nem fazendo barganha com ele. Davi, ele entendeu muito bem isso. Davi diz que tudo vem do Senhor. Ele diz o seguinte, segundo as primeiras crônicas 29:14, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Então Davi, ele entendeu que tudo que ele tinha veio do Senhor e ele só estava simplesmente devolvendo aquilo que era Deus, que era de Deus. Então o dízimo é do Senhor. E outra coisa também importante, falando aqui com base bíblica para os dízimos e as ofertas que estão inseridas no Velho Testamento, essa é a primeira parte que nós estamos tratando. Qual que era ou qual é o objetivo do dízimo no Antigo Testamento? O dízimo servia para quê? Né? Se as pessoas no Antigo Testamento contribuíam, qual que era o objetivo? Para que servia? Bom, Deus instituiu o dízimo como lei para, primeiro, a manutenção da sua casa, certo? Então, primeiro passo importante. E para o sustento dos sacerdotes, porque a tribo de Levi não trabalhava, não tiveram herança, não trabalhava, força de expressão, claro que eles trabalhavam. Eles não tiveram herança, as terras não foram divididas entre eles, então eles eram propriedade exclusiva do Senhor. E para isso, para sustentar ele, eram os dízimos e as ofertas. E também para cuidar das pessoas que necessitavam, ou seja, os órfãos e as viúvas. Então esse era o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. E tá aí as referências, depois você pode conferir aí, tudo certinho. Então, para quem é fiel nos dízimos, existe aí uma promessa de bênção aos dizimistas fiéis. Existe uma promessa. Malaquias 3 fala aí que existe promessa. Então, quem é fiel a Deus, o Senhor também
será fiel para com aqueles que ama em devolver, em contribuir com a obra. E no subtópico 2 nós vamos falar agora do dízimo no Novo Testamento. Nós já vimos que tem base para o dízimo no Antigo Testamento, isso ninguém tem dúvida, porque se fala mais o dízimo no Velho Testamento. Mas no Novo nós temos base também? Sim, existe base bíblica para dizimar e ofertar no Novo Testamento. Primeiro, a Bíblia mostra que as primeiras pessoas que tratavam o dízimo com uma certa rigorosidade, com um certo cuidado, eram os fariseus. Eles eram rigorosos quanto à entrega do dízimo. Jesus ele disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais dízimo da hortelã, do coentro, do comínio, tal. No entanto, ou seja, entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou, Jesus disse o seguinte, que para os fariseus: desprezai o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Ele disse: deveis fazer, porém, essas coisas, ou seja, dá o dízimo do que eles estavam fazendo, mas não omita aquelas. Qual? O juízo, a misericórdia, a fé. Vocês podem fazer o que vocês estão fazendo aí, dando dízimo? Pode, está tudo bem, mas não esqueça do juízo, da misericórdia e da fé, que são importantes dentro desse contexto. Então Jesus ele não disse para os fariseus que eles não poderiam dizimar, não. O Senhor ele não estava ali denunciando o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, não. E não entregar, na entrega, o Senhor Jesus aqui nesse contexto, o que ele estava entregando. Não sei se Jesus estava questionando o seguinte, que eles dizimavam, ofertavam, beleza, mas o mais importante, que era o juízo, a misericórdia e a fé, eles não levavam em consideração isso aí. Então aqui o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo deles. Não. A entrega do dízimo estava tudo certo, e tinha que fazer isso mesmo. Agora, o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé, eles não praticavam isso aí. Certo? Vamos avançar. O computador deu uma travada aqui. Esse meu computador só misericórdia. Bom, o dízimo é necessário para o ministério, para manter o ministério em tempo integral. Então, o dízimo ele é necessário por quê? Porque ele precisa manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, certo? Só que o princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo. Por quê? Porque, veja bem, lá no Antigo Testamento precisava dos dízimos das ofertas para manter a obra. Como é que se trabalha? O princípio do sustento do ministério integral permanece até hoje. Então está tudo certo. Temos que contribuir. E o dízimo ele é necessário para assistência social. Então a Igreja de Cristo sempre teve o compromisso com os órfãos e com as viúvas, e também com as pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas, se desviar da concupiscência, das coisas do mal. Certo? Então, o dízimo é necessário sim, porque nós precisamos, a igreja em si precisa ajudar as pessoas que estão precisando. E nós vamos ver um pouco à frente que não só para ajudar as pessoas que estão precisando, mas para o próprio crescimento da própria entidade também. Subtópico 3, ainda falando aqui da base bíblica para dízimo e oferta, as ofertas nas Escrituras. Vamos lá. Para ajudar os irmãos necessitados e expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica ela usou o expediente das ofertas. Então, o trabalho dos apóstolos, eles eram financiados pelos irmãos de diversas igrejas. Então, para ajudar os necessitados,
e também na expansão do reino missionário, a obra de Deus ela precisa. Os apóstolos fizeram uso dos dízimos, das ofertas, das contribuições. Ah, pastor, mas não fala diretamente de dízimo no Novo Testamento. Tá, vamos lá. Então, vamos então pegar o pé da risca. Esquece o dízimo no Novo Testamento. Jesus disse que aquele que quiser seguir a ele era para pegar tudo o que tinha, vender e repartir com os pobres. Então, o que você prefere? Eu entendo o seguinte, que nós cristãos, que estamos na nova aliança, na graça de Deus, nós temos que contribuir com o crescimento do reino, com os nossos bens. Para isso nós temos a seguinte opção, nós temos entre 10% e 100%. Aí a gente escolhe qual que é o melhor. Eu prefiro, escolher o que facilita mais para mim, porque se eu pegar tudo que eu tenho e dar, eu vou ficar sem recursos, tá certo? Que você não chame de dízimo, mas você é um contribuinte entre 10% e 100% do que você tem, tá tudo certo, desde que você faça isso com amor e com carinho, certo? Com alegria, não por imposição de ninguém, mas que você entenda que quem é fiel, Deus abençoa. Deus não gosta de miserável, de mesquinho, de mão de vaca, tá certo? Mas se você contribui aí entre 10% e 100%, tá tudo certinho aí, não tem nada de errado. Os dízimos, as ofertas, elas são dirigidas a muitos fins. Quais os fins? Bom, construção de igrejas, necessidade humanitária, missões, e é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Então, as nossas contribuições, elas são dirigidas para diversos fins. Aqui tem alguns, mas não se limita só a esses. Vários outros fins, os dízimos e ofertas são dirigidos à igreja. Mas, principalmente de construções de novas igrejas, nós temos despesa com cada igreja. Enfim, hoje precisa de dinheiro para tudo, meu irmão. Agora você vai lá na igreja, você usufrui da igreja, você senta no banco da igreja, você toma água, você usou a energia, você tem igreja que tem ar-condicionado, enfim, você recebeu uma palavra. Você acha, quanto que vale isso aí, meu irmão? Quanto que vale isso aí? Você acha que 10% paga tudo isso aí? Faz a conta de quanto você usufruiu da igreja durante os 30 dias do mês e o teu dízimo de 10%. Digamos que você ganha R$1.500, R$150. Sabe que esses R$150 pagaria tudo que você tem? A saúde, a tua libertação, tudo isso aí? Quanto custa uma consulta num psicólogo, por exemplo? Você sabe quanto custa? 10% que você ganha pagaria uma consulta no psicólogo ou um tratamento? Então vamos ser gratos a Deus, vamos pensar nessas coisas aí que acho que vale a pena. Fechamos o tópico 2, onde nós falamos de base bíblica, dos dízimos das ofertas. Nós falamos do Antigo Testamento, nós falamos também do Novo Testamento. As bases escriturais dos dízimos e das ofertas são o Antigo e o Novo Testamento. Essas são as bases, porque tanto no Antigo como no Novo está lá, certo? E tópico 3 e último tópico, nós temos 2 subtópicos, a mordomia dos dízimos e das ofertas da igreja ou na igreja local. Como deve ser entregue o dízimo, ou como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? De que forma? Como nós podemos fazer isso? De primeira mão, está na cara, isso é com gratidão, certo? Sem gratidão não dá para contribuir, porque Deus quer que a gente faça isso com amor, certo? Por quê? Simples, porque Deus é dono de tudo. A terra, seus habitantes, tudo é dele. Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo, e aqueles que nele habitam. Então tudo é dele. Nós somos propriedade dele. Olha o que diz 1 Coríntios 6,20: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo é dele. Então, meu irmão, temos que ser grato a Deus por isso que ele fez, Então, só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Só estamos de pé porque ele cuida de nós. Então, meu irmão, tudo é dele. Então, a gratidão a Deus é a virtude primária na entrega dos dízimos das ofertas, certo? Não tem para onde correr.
Então, a gratidão a Deus é a virtude primária, ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer na entrega dos dízimos, das ofertas. Deus, ele não recebe oferta, ele recebe o ofertante. Se ele recebe a mim como ofertante, o que eu tiver de valores monetários, ele vai receber também, porque ele me recebeu primeiro. Então, é assim que nós devemos fazer a entrega do nosso dízimo, com gratidão. Mas, e como deve ser calculado o dízimo, né? Como calcular o dízimo? Ele deve ser, devo separá-lo da renda líquida ou da renda bruta? Isso aí eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Você calcula da renda bruta ou da renda líquida? Olha só, eu peguei aqui na internet esse olerite. Deixa eu dar um zoom aqui para ele ficar maior, para a gente poder enxergar melhor. Então, isso aqui é um contra-cheque, né? Um olerite de pagamento. O camarada aqui, o valor bruto, né? A receita bruta dele é R$ 3.687,76. Só que ele teve ali dos descontos, INSS 405, do imposto de renda retido na fonte 47 alguma coisa, pensão judicial 900, o cara pagava pensão aqui alta em 921, assistência médica, enfim, teve aí de desconto 1.830, sobrou para ele líquido R$ 1.857,60. Você que está assistindo esse vídeo aqui, e esse contra-cheque você recebeu agora, de onde você tiraria o dízimo aqui? Bom, eu posso até apostar que você ia tirar aqui da renda líquida, né? Dessa renda líquida aqui, não é verdade? 1.857,60. Na verdade, meu irmão, você tem que tirar daqui, ó. Você tem que dar bruto aqui, ó, R$ 3.687. Por quê? Simples, porque o INSS foi descontado do que era seu. É seu esse dinheiro. A pensão judicial também era sua, foi tirado do que era seu. O imposto de renda retido na fonte também foi tirado do que é seu. Tudo isso aqui era seu. Então, certo? Então, certo? Não sei se você faz isso, mas se não faz, pensa direitinho aí. Provérbios 3, eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu pego aqui minha Bíblia, rapidinho. Provérbios 3 fala que nós devemos contribuir, né, com as primícias. Deixa eu ver, Provérbios 3, vamos lá, 3, 10, olha só, 3, 9, 3, do 9 ao 10, diz assim, está abrindo aqui, vamos lá, Provérbios 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícias? Bom, a palavra primícias, ela procede da raiz primeiro, ou seja, primário, né? É começo, melhor, o principal, o princípio, aquilo que é primeiro, ou seja, a primeira parte. Então, isso aqui é primícia. Então, nós devemos honrar o Senhor com a primeira coisa que cabe a nós, né? Ou seja, que está no topo, que faz parte superior, ou seja, que é primeiro, primícia de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, Provérbios 3, 9 e 10 diz que nós devemos contribuir, honrar o Senhor, né? Porque é uma honra poder ter para devolver ao Senhor. Então, honra aqui, o que é honrar o Senhor? Honrar, por que é que Deus tem que ser honrado? Porque Ele é importante, porque Ele é o primeiro da nossa vida, certo? O nosso coração tem que ser o centro, Deus tem que ser o centro do nosso coração. Então, honra significa isso, ser o quê? Ser honrado, ser glorioso. Deixa eu ver outra palavra aqui, ser notório. Que mais?
ser feito, honrado, apreciar, tornar-se em abundância, ganhar glória, tornar, a ser honrado, ou seja, Deus, ele é tudo isso, então tem que ser primeiro para ele, porque ele é tudo isso aí. Vamos avançar então? O dízimo e as ofertas devem ser levados aonde? A casa do tesouro. O que é o tesouro? A tesouraria da igreja, é a igreja. Então cabe ao cristão levar os dízimos e as ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança dessa igreja a correta e transparência de administração. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e entregar ao pastor para depois ele levar para a igreja? Não, não pode. Porque o teu dízimo tem que ser levado lá na igreja. O povo lá de Ageu fazia isso, não ia para a igreja não, mandava os dízimos. E Deus pesou, sobre eles, deu uma dura palavra sobre eles. Então, o seu dízimo tem que ser entregue lá na tesouraria da igreja. Na tesouraria da igreja que eu falo, não é que você vai dar direto para o tesoureiro, na igreja, na hora de levantar ali a oferta, de passar com a salva, com a sacola, sei lá, com a bandeja, não sei como é feito na tua igreja, é aí que você tem que entregar o teu dízimo. E subtópico 2, o dízimo dos empresários. Nós falamos aqui no subtópico 1, aonde deve ser, como deve ser entregue o dízimo e as ofertas nas igrejas local. Nós já vimos que como calcular o dízimo, de onde calcular, como deve ser calculado aí a nossa renda. Mas e os empresários? Como que eles calculam o dízimo? Como que o empresário ele pode dizimar? Então, de repente, você que é empresário e talvez você não se ateu a esses detalhes. Como eles têm uma renda que não é fixa, normalmente o empresário não tem uma renda fixa, então há muitas dúvidas quanto à entrega do dízimo, quanto a essa entrega. Então, o dízimo deve ser calculado com base na renda, ou seja, o faturamento da empresa ou faturamento empresarial não é renda, pois inclui custos do empresário, da empresa e o lucro. Então, o dízimo deve ser calculado com base na renda. Vamos ver aqui, vamos ser mais claro aqui. O empresário ele deve tirar a sua renda, no caso aqui o crente, ou tecnicamente denominado pro labore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto da sua família. Uma observação aqui, que na revistinha fala que o empresário ele deve calcular o dízimo do seu prolabore, tá? Mas não é todo empresário que tem prolabore, isso é para quem é empresa que é grande, que tem sócios e cada sócio ali tem o seu prolabore, ou tem empresário que tem o seu salário. Prolabore aqui é salário. Se você é um empresário de médio porte ou pequeno ou microempreendedor, você não tem provavelmente um prolabore, você não tem um salário. Então, você tem que tirar o dízimo da onde? Calcular o seu dízimo da onde? Do lucro da empresa. Você tem que tirar. Por isso que você tem que anotar tudo direitinho, não perder nada. Tudo tem que ser anotado numa planilha. Para quê? Para que você saiba quanto que foi o faturamento e quanto que sobrou de lucratividade da empresa. Aí sim você tira aí os 10% do dízimo. Então, tem que haver um controle dessa renda. Isso é muito importante. O empresário cristão ele deve anotar numa planilha, seja no computador, num caderno, ou seja, o quanto ele ganha, ele tira, então o quanto e a regularidade com que ele retira da empresa o valor da sua manutenção, para a sua manutenção. Então, saiu R$100, tem que anotar numa planilha, no caderno, seja onde for, no computador, saiu 30, gastou 10, 20 e tal. Ele tem que saber isso aí, porque se ele não souber, como é que ele vai calcular o faturamento e o lucro da empresa? Então, se ele faz isso diário, semanal, quinzenal, semestral, enfim, então, tirou, hoje, digamos que hoje você faturou R$1.000, você gastou 300, então, desses R$1.000 ali, você gastou R$300, você tem que anotar tudo, para no final aí, você calcular o lucro, ou você pode calcular no dia. Você faturou R$100, qual foi o lucro? R$1.000, quanto que deu de lucro? Me deu R$200 de lucro, então R$20 é dízimo, 800 aí é da empresa. Não sei se te fiz entender, mas é por aí. Você tem que calcular, anotar todas as despesas, tudo que entra e que sai tem que ser anotado para você
no final do dia, da semana ou do mês, saber quanto que a sua empresa faturou e quanto que foi o lucro da empresa. Para do lucro da empresa você dar o seu dízimo. Eu posso dar do faturamento? Se você quiser, pode, nada impede. Mas você tem que tomar cuidado para não comprometer a saúde física da empresa, senão você pode quebrar, né? Porque você faturou lá 50 mil reais, só que de despesa você tem, 35 mil. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E para nós concluirmos aqui a lição, entregar o dízimo e oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Por que não nós não sermos gratos a Ele, na verdade? Então, reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria para então contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Certo, meu amado? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui esta pré-aula. Espero ter contribuído aí em alguma coisa no seu crescimento. Se não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever. Se é inscrito no canal e não deixou ainda aquele joinha, aquele like, faça isso para que você seja notificado assim que eu postar o próximo vídeo, tá certo? Até a próxima lição, se Deus assim nos conceder. Tudo isso e muito mais nós façamos dentro do reino, se for da vontade dele.